salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Sinceramente, talvez esse seja o primeiro a ser divulgado. Vamos descobrir aí. Em parceria com a Medra, tá? Dá uma olhada aqui embaixo. Os links da Medra estão aqui pra você seguir. E segue a gente, se inscreve aqui. Muitos conteúdos semanais sobre maconha. Só que para uso medicinal. É ou não é, Renatão? Exatamente. Vamos falar, nossa amiga Cannabis ativa. É isso. Né? Então, Como? Nossa amiga Cannabis. Ah, você falou alguma outra coisa. Cannabis o quê? Eu ia falar sativa. Cannabis sativa. Mas vamos falar, já estamos íntimos dela, nós tivemos vários programas pilotos onde a gente aprendeu muitas palavras, mas que já esquecemos. Já deu. A gente vai aprender de novo. Do sativa, hoje vamos ter aqui com já deu ruim já. Mais um advogado, Dr. Provavelmente Carlos é a Eduardo. maconha que tá fazendo a gente esquecer. É o Dr. Carlos Eduardo que vai esclarecer tudo pra gente da maconha, vai contar as histórias dele, de como ele veio. A gente fala maconha, a gente fala aqui de forma de brincadeira mesmo, porque a ideia desse canal é quebrar esse preconceito. É a gente fala da maconha medicinal, aí, poxa, parece um negócio tão bonito. Quando fala da maconha, fica uma coisa estranha. E a gente vai aqui para quebrar isso e trazer um pouco de conceito, um pouco de diversão e muita história e muita informação. E assim, eu acho que a gente tem um preconceito tão bobo porque as pessoas usam a maconha de forma medicinal desde sempre na história. Só que fumavam. Nada mudou, na real, no final das contas. Tá chegando. Carlos, prazer. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, bom dia, né? Obrigado pelo convite. E aí, vamos falar. Qual que é a sua especialidade? Você é advogado, certo? Eu sou advogado. Qual que é a sua especialidade na advocacia? Eu trabalho com direito da saúde e direito empresarial. Eu tenho uma trajetória de direito empresarial, durante uns 20 anos eu trabalhei com o direito empresarial e há alguns anos eu comecei a trabalhar com direito da saúde, atuando em favor de pacientes que precisam de medicamento de alto custo. Da hora. Então, para doenças graves, e alguns medicamentos desses custam 30, 40 mil por mês. Às vezes a dose custa isso, né? Uma aplicação. E no escritório que eu trabalho, nós criamos um setor de atendimento à saúde e batalhamos para que as pessoas consigam o mínimo de dignidade, né, com tratamento. E aí, com o tempo, eu sempre fui interessado pela cannabis, sempre achei que essa planta maravilhosa e sagrada ainda ia ajudar muito a humanidade. E aí, essa é uma história de vida que a gente conta depois. Claro. Né? A gente fazia parte da nossa pergunta. A gente fala assim, como um advogado veio parar no mundo da maconha medicinal? Ou seja, já deu a deixa pra gente. Foi a gente vai tratamento, isso. a busca do bem-estar. Porque é interessante, você chegou nisso através dos seus pacientes que buscavam o apoio, buscavam os trâmites jurídicos para a liberação, para poder fazer o uso. Como é que você chegou Não, a questão da cannabis, na verdade, como uso adulto e como militância para a legalização do uso adulto, isso vem recreativo, você pensa no recreativo. Na verdade, hoje a gente não fala uso recreativo porque isso pode causar a impressão de que fumar maconha é brincadeira. E fumar maconha não é brincadeira, né? Adolescente não pode fumar maconha, tem um córtex pré-frontal pouco desenvolvido, aí os médicos podem falar melhor, né? Só vem gente mais inteligente do que eu, me sinto um imbecil. Mas olha que história, eu dei uma sorte que eu li isso aí recentemente. Numa pesquisa, o médico falava que pro idoso faz bem e pro adolescente faz mal. O problema é você determinar isso, porque no idoso ela ajuda as sinapses e no adolescente ela dificulta, ela atrapalha a formação. Eu ouvi isso também, mas eu acho que eu ouvi no Flow com o Monark falando alguma coisa assim, que o ideal é a partir dos 25 anos, porque tem todo o desenvolvimento já do córtex pré-frontal. Eu ouvi alguma coisa assim, mas conclui. Então, eu entendi sua lógica. A sua lógica é: eu não uso o termo palavra recreação porque não é uma diversão, não é uma brincadeira. Uso adulto, Isso. Uso assim como é um uso do cigarro, que não é um uso recreacional, mas é um uso adulto permitido, ou o álcool. São drogas. O ser humano convive com drogas desde milênios, né? Existem estudos. O estudo científico mais recente e confiável demonstra que na Ásia já se consumia, já se cultivava cannabis há 12 mil anos. Caralho.
as sementes foram encontradas, flores foram encontradas, fósseis, né, de folha. Então, isso é uma história de 12 mil anos. Eu costumo sempre fazer referência ao Siddhartha Ribeiro, que é o médico brasileiro que hoje tem muito médico que fala de maconha, né? Mas o Siddhartha fala de maconha há 20 anos. O Siddhartha foi onde eu soube da reparação, que nós conversamos aqui no off-record aqui. O Siddhartha é uma pessoa, realmente é um ícone. Que reparação? Que reparação? Reparação de danos, a reparação, pela história da proibição. Quando a gente já discutiu isso em alguns momentos, também talvez nos nossos outros podcasts, né, que é a reparação, porque a proibição da droga, ela tem totalmente um cunho racista e às vezes até xenofóbico. Então, assim, ele sempre apelou do negro, do africano, aqui na época dos ex-escravos. Então, quem mais sofreu com essa proibição da droga tem que haver, no momento de uma liberação, essa pessoa que sofreu tem que ter um reparo. Uma reparação histórica, né? Como é o caso da escravidão e outros temas. Uma questão é a seguinte, a gente acabou de falar que há 12 mil anos o ser humano convive com a cannabis. Não com a mesma, porque ela foi domesticada, essas cannabis bravas que tinha antigamente não existem mais, né? E esse mapeamento genético demonstra que em 12 mil anos houve uma especialização. E eu falei do Siddhartha porque o Siddhartha faz um paralelo entre cachorro e maconha. Tá. E ele diz o seguinte, o lobo foi domesticado pelo ser humano para servir a algum propósito, né? A maconha também. A maconha foi domesticada para servir a propósitos religiosos, em primeiro lugar. Porque quando queimavam a semente e se enebriavam com aquela fumaça, eles tinham conexão com algo etéreo que eles não conseguiam fazer quando estavam caretas. Mas eles não sabiam que aquilo era maconha. O que era aquilo? Era semente de cannabis. Heródoto, na Grécia, em Roma. No curso da história a gente tem um monte de... E esse livro, Maconha, Cérebro e Saúde, do Siddhartha e do Renato Melcher Lopes. Nossa, aí, Renatão, vou ler. É um livro que todo mundo tem que ler. Da hora. Esse livro tá comemorando... Maconha, Cérebro e Saúde? Tá anotado. Teve uma edição comemorativa agora de 12 anos, que foi lançada no passado, se eu não me engano, e é fundamental, assim, para entender o assunto, ler esse livro. Assim como ler o artigo do professor Elisaldo Carlini também, que é a história da maconha no Brasil. Tá. Então você vê, os dois maiores cientistas do Brasil que trataram de maconha, que é o Dr. Elisaldo, falecido Dr. Elisaldo, que passou perrengues enormes por pesquisar maconha e ser totalmente contra o uso adulto. Ele era totalmente contra. Ele falou, não, isso aqui é medicinal. Teve um monte de problemas. E o Siddhartha, e ambos chamam de maconha. Então, por que a gente está falando aqui de cannabis ou de... eu entendo que hoje existe uma indústria, eu trabalho para essa indústria, que quer separar as coisas. Não. Hoje nós temos assim... Cânhamo industrial, cannabis medicinal e maconha. A maconha de lado. Maconha, não vamos falar de maconha. A maconha é a droga. Maconha é pro nóia. A maconha é a droga. Entendi. Exato. Tô de touquinha hoje pra parecer nóia. É mentira, eu tô zoando. Em 1830, baixaram a primeira proibição da maconha no Rio de Janeiro. O quanto? 1830. 830. É mais ou menos a mesma época que começa a guerra às drogas lá. Não, é muito mais... Não, a guerra às drogas foi 100 anos depois. 100 anos depois, Em 1830 eles estavam começando a alforriar alguns escravos. Esses escravos estavam vindo para a zona urbana do Rio de Janeiro. Tá. E o que eles faziam? Jogavam capoeira, fumavam maconha, além de trabalhar, além de cuidar da família, além de tentar sobreviver. Num ambiente totalmente hostil durante a escravidão. Então, baixaram uma norma que proibia-se a venda e o consumo da maconha. Só que o branco que vendia a maconha pagava uma multa e o negro que fumava maconha ficava preso até 3 dias. Ou seja, coisa racista. Olha desde quando. Tô aí entendendo até falar, o ponto da reparação. até ficar repetindo isso, porque isso aí é claro. E além da maconha, proibiram a capoeira. Claro. Então, totalmente cultural, né? É um bloqueio cultural. Não, e aconteceu de novo, todas as expressões artísticas que vêm de fatores menos... Não europeus, né? É o samba durante um tempo, hoje é o funk, que também é extremamente... São expressões culturais
que porque não vem de onde as pessoas gostariam que viesse, que fica no gueto. É. O blues foi assim. Nos Estados Unidos, sim. Então, já existia. O rock foi assim, só disparou quando foi o Elvis. Então, assim... O rei do rock é branco, né? Boa, verdade. Como se ele tivesse inventado o rock, né? Desculpa, cara, a gente interrompeu, mas é interessante porque acaba que esse link é feito, foi o que ele falou. Sim. Nós que estamos aqui tentando quebrar, a gente acaba se entrando nisso também. Tipo, vamos falar da maconha, vamos falar do cânhamo, vamos falar da cannabis. Bicho, é uma planta... Tudo é maconha. É uma planta só. É que o cânhamo é diferente, né? Você falou da última vez. O cânhamo é a fibra. O cânhamo é uma espécie, não é uma espécie. Existe uma espécie só, que é a cannabis sativa L, porque ela foi classificada em 1746, acho, 1750, por Carolus Linnaeus. É o cientista que classificou essa espécie. Só existe cannabis sativa. Você parece até ele fala até como se fosse um técnico disso, que manja pra cacete, cara. Tô impressionado. Quando eu perguntei, porque no que a gente conversou aqui, ele gosta de história. Se o cara gosta de história... Pesquisa. Ele pesquisa e ele quer entender. Ele trabalha na ponta aqui, mas ele quer saber o seguinte, por que chegou aqui? Não, é que ele parece um cara, tipo, super especialista no negócio, porque você tem muito conhecimento, mas, perdão, de novo, te interrompi, eu sou um imbecil. Perdão, obrigado, segue lá. Cannabis sativa L. O que a gente está falando aqui já foi dito por homens e mulheres que trabalharam muito. Legal, então a gente está simplesmente resgatando esse conhecimento, né? Que é ancestral. Então, em 1830... Bom, vamos voltar. 1830 ficou proibido. A primeira lei, isso. Primeira lei. Aí você passou 100 anos e maconha era vendida como cigarrilha na farmácia, tratava asma, pigarro. Tinha criança que fazia uso na época. Cólica. Para cólicas. Existem registros de várias mulheres na história que, né, tem um... Eu não vou saber citar a fonte aqui, mas a gente pesquisa na internet e você vai achar. Mulheres da história que utilizaram essa planta, né? A Rainha Vitória utilizava para cólicas menstruais. Rainha Vitória, Elizabeth, então, segunda. Assim, a história da maconha até 1930 é de normalidade. A gente tinha normalidade e existiam estudos. O professor, no artigo A História da Maconha no Brasil, o Elisaldo Carlini cita, se não me engano, é Araújo e Lucas. São dois pesquisadores que já falavam de benefícios da cannabis. Só que em 1930 tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os países ocidentais precisavam reconstruir suas economias, não é? E cannabis não combina muito com controle social. E você precisa de um controle social para quê? Para você reunir capital, para você ter previsibilidade social. Aí a gente já está falando de estudos de sociologia, né, do final do século XIX. Você está falando de 1930. A gente vem vindo, eles precisam levantar a economia. Eu estou pensando, é fim da Primeira Guerra. Primeira Guerra. Ah, legal, entendi. E a indústria farmacêutica moderna estava se consolidando. Como? Produção em massa de remédio. Vamos tratar é aquela coisa. Tudo tem um lado positivo e um negativo. Você ampliou o acesso a medicamentos com a química. Sim. Só que a química precisou, por uma questão mercadológica, matar a medicina tradicional. Sim. Então houve uma cisão ali. E em 1930 a ONU se reuniu, teve um congresso, teve um brasileiro. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda para essa figura histórica nefasta. É isso que eu ia falar. Nossa, nefasta, cara, de palavra. Ele vai te explicar pesadão. por quê. Ele vai te explicar por quê. Gostei. Não, porque os estudos que tinham no Brasil, os estudos naquela época já diziam que existiam benefícios para a saúde. E que ela não era lesiva. Exatamente, não era letal, não era... Não vai fazer mal, a gente não está aqui para defender o uso de maconha para ninguém. Mas a planta foi proibida em 1930, no Brasil em 1938, e nos Estados Unidos, na ONU, em 34 e 35, começou em 34, em 35 baixaram colocaram ela como proibida. Lá. Em 38 veio o Código Penal Brasileiro, e a partir de 1938, todo o Brasil se transformou. Maconha é uma droga proscrita, proibida, e você está sujeito a apenas por isso. Mas, desde 1938, existia uma previsão na lei que dizia que o cultivo para fins medicinais e científicos poderia ser regulamentado. Poderia ser. Ou seja, existia uma possibilidade. Existia uma brecha para até 1930 existia uma brecha para isso. Até 38. Aí depois foi totalmente... Não. A lei que veio em 38 proibia o consumo, mas ela
abria uma possibilidade para que o governo, que a União, o Estado regulamentasse isso para pesquisa e medicinal. Ou seja, desculpa, o que ele falou da ONU é porque o brasileiro, que a gente não vai citar o nome, na ONU ele pediu a palavra para incluir a maconha no rol de substâncias comparadas ao ópio. Foi daí que veio toda essa cascata de barreiras. Posso interromper um minuto para eu entender uma coisa? Me conta mais ou menos como é que o ópio andou, se você tivesse conhecimento. Como que o ópio andou em parceria? Porque, pelo que eu entendo, tá? O ópio é muito mais lesivo à pessoa do que a maconha. Faz muito mais mal. E hoje ele tem remédios regulamentados à base de ópio que são muito mais antigos do que a maconha. Eu queria entender a linha do tempo dessas duas substâncias e como que a lei interpretou cada uma delas e por que o ópio, ainda que seja mais agressivo, por que ele conseguiu ser regulamentado antes? Eu não consigo entender isso. Isso não entra na minha cabeça. Vocês têm esse conhecimento? Cara, eu acho que isso aí tudo aí vem de estudo, né? Ele é mais profundamente estudado. Eu também não tenho assim a mecânica dele. Eu vou estudar. Porque que ele foi escolhido para seguir, mas assim, ele também não é tão... Na verdade, o ópio continua proibido também. Ele como ativo... Mas como ativo, mas como meio para medicamento, ele é totalmente permitido, certo? Tem vários. Não, a morfina. A morfina é obtida do ópio. Tá, entendi. Mas beleza. não é tão livre. A questão é assim, não havia... em 1938 foram proibidos os estudos. Então a gente, nos últimos 100 anos, foi proibido de fazer estudos científicos sobre cannabis. E quem tentou foi preso. Caralho. E assim, milhares de estudos. Mas a gente não está falando só de maconha. A gente está falando de LSD, a gente está falando de ketamina... E diversas outras substâncias, cogumelo, psilocibina, isso. Diversas substâncias alucinógenas que tinham um horizonte de pesquisa científica maravilhoso. Existe hoje uma série na Netflix, né, que eu acho que é Como Transformar a Sua Mente, algo assim, que conta a história de pesquisadores... estudos psicodélicos, e o cara ele se expõe aos testes. Os avanços que esse pessoal fez foram interrompidos. Um cientista levou esse LSD para fora e teve a febre do LSD nos Estados Unidos, né? Mas hoje a gente sabe que para tratar traumas, para tratar desvios realmente neurológicos, esses medicamentos podem ser muito eficientes. Mas não só na forma de medicamento. A gente está falando de medicina ancestral. Sim, sim. Eu sei que existem relatos de que a ayahuasca, a pessoa que faz o uso da ayahuasca também consegue tratar problemas emocionais, problemas neurológicos. Uhum. A gente não é médico, então eu tomo muito cuidado para não falar o que maconha cura, maconha, nada disso. Não, perfeito, entendi. Mas em 1974, na década de 70, que foi identificado o THC, que foi isolada a molécula do THC, né, pelo professor Rafael Mechula em Israel, e depois que tinha um trabalho muito próximo com o Dr. Carlini, e depois foram identificados todos os demais canabinoides. Então a gente está numa crescente de conhecimento sobre cannabis. Perfeito. Né? Só que hoje a gente está num desafio de regulamentar. Nós temos que regulamentar. O mundo regulamentou, a América Latina está regulamentando. Hoje Peru, Chile, Equador, Panamá, México, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia estão regulamentados e não só regulamentaram o industrial, como permitiram o autocultivo. Isso é interessante. Isso é interessante pra cacete. Então a gente está num desafio regulatório. Sim. No Brasil não se fala em autocultivo. A gente tem um PL 399 de 2015 que não prevê autocultivo. Não prevê autocultivo, não. Peraí. Eu acho que talvez nem seja uma pauta nos próximos anos. Talvez não. Só que a gente entende que pela experiência internacional, o autocultivo faz parte de um programa de redução de danos. Também acho. Por quê? Senão a gente vai daqui a 100 anos, nós aqui vamos ser lembrados pelo lado errado da história. Nós vamos ser aquele brasileiro que 100 anos atrás atrapalhou tudo, bloqueou tudo. Por quê? Se a gente regulamentar o industrial para o cânhamo, se a gente regulamentar a medicinal para cannabis e falar que maconha é coisa de bandido, daqui a 100 anos a gente vai ter gerado uma nova legislação racista. Sim, concordo. E separatória. A gente tem que fazer o quê? Reparação desse histórico. Aí a gente vem na questão da reparação de danos. Mas faltou eu te explicar a questão do cânhamo.
Só existe cannabis. Cannabis sativa L. E ela tem diversos quimiotipos, que são composições químicas diferentes dentro dessa espécie. Tá. O cânhamo é uma fibra que antigamente se dizia que o cânhamo era a planta macho, que ela tem o reprodutor, o aparelho reprodutor masculino. Eu também não sou botânico, não vou ficar aqui, né? E ela não produz o fruto partenocárpico, que são as flores que a gente diz, né? Tá. A maconha não tem flor, ela tem um fruto. Porque flor não dá semente. É o fruto não germinado. Vocês contaram isso da outra vez pra mim. Então, o cânhamo não tem isso. O cânhamo ele é forte de fibra. As cordas das caravelas, as velas. Eles falaram. Tudo isso veio. Feito de cânhamo. Era cânhamo. Da hora. E cânhamo é um anagrama da palavra maconha. Então, cânhamo era a planta que não produzia não florescia, não fruto frutificava. Partenocárpico. E não tem o teor de THC também, ele não é psicoativo. Nos Estados Unidos... Nem assim, porque você falou que na medicina ancestral usavam a semente. Nem a semente do cânhamo não tem THC, ela não é psicoativa. Não. Ah, tá. Entendi. Mas então o preconceito com ela ainda é mais ridículo. Ela tem zero... Ela tem. Zero... Mas hoje, é que assim, aí se padronizou. Nos Estados Unidos, no Canadá, onde a cultura do cânhamo no Ocidente, né? Porque na China o cânhamo, metade do cânhamo do mundo é da China. Nos Estados Unidos eles padronizaram. Cânhamo é o hemp. Hemp é cannabis até 0,3% de THC da massa seca. Você vai lá, tira, colhe. Da massa seca, 0,3%. Até 0,3% é THC. Tá. Isso é hemp. E ele é usado para fins industriais, para indústria alimentícia e para medicinal também. Tá. A cannabis medicinal é um termo comercial, não existe, né? A cannabis, que se costuma dizer medicinal, é aquela que pode ter teores acima de 0,3. No Brasil, até 0,2, né? O Brasil tem uma peculiaridade. Brasil e Peru é 0,2. Mano, você manja demais, cara. Eu tô muito impressionado. De verdade, eu tô muito impressionado. Não, você sabe nomes, datas, pessoas, teores. É impressionante. A minha vida é isso, eu só penso isso. Eu vou dormir pensando em maconha, eu acordo pensando em maconha, eu trabalho pensando em maconha. Aí é uma pessoa que a gente precisa se aproximar. Por isso que ele tá aqui. Por isso Pô, churrasco bom, velho. Brincadeira, viu, seus idiotas? Não pensem essas coisas. Todo mundo aqui tem mais de 25 anos. Boa. Tem mais de 25. É isso aí. E se eu for pego com um pouquinho, eu não vou ser preso. Enfim, a questão do cânhamo é isso. Entendi. E aí, a gente finalmente chegou na cannabis do século XX, que não é só CBD e THC. Cannabis é CBD, THC, terpeno, flavonoide e uma infinidade de compostos químicos que, ainda que não sejam psicoativos, como o terpeno, por exemplo, tem efeito terapêutico. Tá. Tem gente que trata ansiedade com terpeno. Da outra vez, no outro papo que a gente teve, eles explicaram muito nisso. O terpeno lá, o de limão, de o limoneno, miceno, existem diversos. Aí tem a história da manga. Já ouviu falar que quem fuma maconha e come manga fica mais louco? Não, Mano, sério? Manga é um perigo, hein? Manga é um perigo, não pode misturar com leite, não pode misturar com maconha. Você morre. Você que morre é isso, com velho? leite, fica doido. Tá a manga é um perigo. Pelo amor de Deus, eu tiro a manga da minha dieta, eu vou ficar só com a maconha mesmo. Vai pro manga rosa. Esquece aí. Dizem que é uma interação dos terpenos, né? Porque a manga tem terpenos que interagem. Mas será que é real isso? Olha, dizem. Um amigo meu que experimentou diz que... O amigo... O tiozão riu. Foi difícil não ir agora, né? O tiozão deu uma risadinha. Sim, ele é o amigo dele. Esse seu amigo... Do meu primo. Ele tá, tem uma camisa entendi. Ele não é advogado, esse seu amigo. Não. Entendi, tudo bem. Entendi. Disse que não deu um barato extra por causa da manga. Mas assim, isso faz parte do folclore da maconha, né? Entendi. Mas então, voltando. Tudo é maconha. Cannabis, cânhamo, é maconha. Isso aí foi crucial pra gente, que a gente tá aqui sempre separando, vamos parar com esse negócio. Não, eu queria perguntar, vocês estavam falando de reparação histórica, né? E será que não tem a ver, que a gente sabe que o manga com leite era uma covardia que aplicavam com os escravos lá atrás por causa da... Será que não tem a mesma lógica? Será que vem de tão longe isso? Será que vem de tão longe? Talvez é isso que eu tô pensando. O mesmo protetor da manga que não porque, pô, é a mesma fruta.
Não, acho que a lógica seria o inverso, né? O produtor de manga inventou que manga com maconha dá mais barato pro cara fumar maconha e sair comendo manga pra caramba. E aumentar o consumo da fruta dele. Só na base, só quando sobrou, né? Ai, muito bom. Talvez. Que aí ele vende. Boa. E não perde o leite. Mas todo mundo gosta de manga, eu acho. Menos eu não gosto. Na questão da reparação histórica, como fazer? A questão é essa. Existem ativistas de cannabis aí da internet. E mercado de cannabis hoje, infelizmente, no Brasil é muito internet, né? Sim. 90% Sim. é internet. Mas, assim, é aparência, né? Porque conteúdo mesmo tem que ser produzido em universidade, em pesquisa científica, Concordo. Em laboratório, né? Nas empresas. E hoje tem uma produção crescente sobre maconha. E o meu trabalho, eu tenho um trabalho na frente da ABICAM, eu sou coordenador de um grupo de trabalho jurídico. Da ABICAM, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis. Então, nós lá temos um grupo de trabalho jurídico no qual nós estudamos formas de incentivar a regulamentação. Como nós vamos incentivar a regulamentação no Brasil e de que forma nós vamos regulamentar. Sim. Então, uma das formas que a gente faz isso é analisando estudos científicos, artigos científicos. Internacionais, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tá. Porque existe um movimento hoje a favor de uma ciência regulatória da cannabis. O que é isso? Para que você faça... para que você construa, o que é uma norma? Uma norma é uma forma de controlar o comportamento. Perfeito. Para que você controle o comportamento das pessoas da melhor forma possível e com menos danos, você tem que fazer isso baseado em evidência científica. Claro. Então, a ciência regulatória da cannabis é aquela que promove a regulamentação através de evidências científicas. Uhum. Excelente. Certo? As evidências científicas hoje apontam que a melhor forma de você fazer redução de danos é você não escolher um público-alvo. É você investir aonde? Em saúde. Uhum. Eu quero fazer reparação de danos com cannabis. Investe na saúde. Claro. Pesquisas com o fim de melhorar a saúde das pessoas. Faz esse medicamento, esse produto chegar a todo mundo. A todo mundo. Não é uma consulta pública que você vai abrir, vai lá só o pessoal da indústria, vai o pessoal da... Não, tem que abrir... E para de matar e prender por causa de cannabis. Eu tenho... Ainda que eu entenda o que você está falando, ainda que eu concorde plenamente, porque a gente vive em sociedade e não tem como fugir disso, mas ainda que eu concorde, eu tenho um pensamento sobre... É uma planta, certo? Ela nasce em qualquer lugar. Hoje, tudo bem que eu sei que ela não é nativa do Brasil, ela veio importada para cá, mas... É meio escroto, na minha opinião, imaginar que alguém que possa encontrar uma planta plantada no meio da floresta e consuma aquilo possa ser preso por isso. É meio escroto, na minha opinião, porque, afinal de contas, é uma planta. Não poderia. Porque o consumo não é crime. Não, ok. Eu posso consumir. Não é hoje, né? Mas há 25 anos atrás era, né? Não, hoje ainda não. Hoje o tráfico... Todo... Não, Google, a gente não tá falando com você, não, Google. Não vem da receita, não vem da receita. O tráfico é crime. Usar a produção é crime, o tráfico é usar, crime. portar é crime. Mas usar maconha não é crime. Mas não é ridículo também? Porque se o cara tá usando, alguém tá produzindo. Alguém tá distribuindo. Por isso que a gente defende o autocultivo. Se Exato. o cara vai usar, ele tem o direito de plantar na casa dele. Sim, sim. E outra, é uma coisa muito... É o que a gente falou da outra vez sobre a interferência do governo no que o governo tem que interferir. O que o governo tem que interferir? Ele tem que interferir nas indústrias que produzem as coisas para se ter um padrão de sanitário, ok. Segurança e eficácia. Segurança, eficácia e sanitário. E uma limpeza no processo. Então, assim, eu tô falando que você pode fumar maconha, sem problema. Você pode usar para uso pessoal. Só que eu caguei pra quem tá te fornecendo, se essa pessoa tá se preocupando onde tá sendo plantada, se tá vindo com um cocô de rato no meio, eu tô cagando pra isso. É isso que o governo tá falando. O que, na minha opinião, é meio escroto, é meio ridículo. Ok, tudo bem, talvez a plantação dentro de casa se torne um negócio meio indiscriminado, eu não tenho dados pra falar sobre isso, mas eu acho, opinião, que se não é mais crime o uso, o governo deveria regulamentar toda a cadeia. Porque aí a pessoa que está usando, ela vai ter certeza de onde aquilo vem. E quais são as tratativas governamentais para aquilo. Mesma coisa que comprar carne. Você vai comprar carne no açougue que está fedendo? Você não vai comprar. As evidências científicas apontam para o seguinte resultado. Se você regulamenta o acesso seguro a cannabis, você aumenta o benefício de saúde pública dessa população. Inclusive, assim,
não é que vai virar uma nação, uma narconação. Porque maconha, se eu descer na esquina aqui, eu vou comprar. Sim. Se eu quiser fumar maconha hoje, eu não preciso sair de casa. Porque Sim. na rede social Tem um se monte. vende maconha. Então, essa maconha que é vendida na rede social, ou na biqueira, ou onde quer que seja, qual é o controle que você tem disso? Não é nenhum. O que tem ali? Exatamente. Essa pessoa que vai se intoxicar, talvez, utilizando alguma coisa indevida, vai recorrer a quem quando isso der errado? Sim. Agora, pegando um gancho disso, hoje tem um mercado no Brasil que é um mercado de importação direta por paciente, né? Sim. Que é um mercado... Que é o mercado que a Medra explora. Também. A Medra também explora esse mercado. Isso é um tapa-buraco, né? Por quê? A Anvisa hoje tem um procedimento da RDC 327, que é para obtenção de autorização sanitária de um produto que pode ser levado à farmácia ou vendido para o governo, pode ser consumido no território nacional, produzido aqui, circular aqui. Mas hoje existem 18 produtos aprovados desses, só que na prateleira da farmácia tem 2. Tem o da Prat Dona Duzi, tem o da No Nature. Estão começando. E daqui a alguns anos, outras empresas terão também esse registro. Só que existe um procedimento, ou seja, isso não dá acesso. O que está na farmácia hoje custa R$2.000. A formulação mais concentrada. E canabidiol. CBD. Tá. Eu sei que da outra vez vocês falaram que tem um monte de medicamentos à base. Só que o que hoje é explorado é só o canabidiol. A gente falou que tem vários canabinoides, CBG, CBN, e que a gente, o que tem mais estudo, mais evidências científicas é o CBD. Tá. Só que a Anvisa, ciente de que o acesso a esse medicamento, a esse produto, não é medicamento, produto de cannabis, a gente pode falar disso depois, é muito restrito, ela abriu a possibilidade de que o paciente importe diretamente o produto dos Estados Unidos, da China, da Colômbia, do Paraguai, de onde quiser. Um procedimento simplificado, você precisa de uma receita médica, você pede uma autorização para a Anvisa e importa. Quem controla o que está sendo importado? Recentemente, aí é fácil pesquisar, depois a gente pode até colocar link na descrição. Algumas empresas foram flagradas mandando azeite para o paciente. Porra, sério? Azeite, O cara tá pagando 500, 800 reais. Espero que seja pelo menos um extra virgem, né? Que tá 40 conto. Por um azeite. Se ele for no mercado, ele paga 18, 20 reais numa garrafinha de meio litro. Espero que pelo menos seja um extra virgem. Mas aí favor. quando... Então, assim, de um lado você tem um mercado super restrito e de outro você tem um super liberado que ninguém sabe o que tem. Super cagação do governo pro que a pessoa tá a gente importando. sempre bate o martelo, tipo assim... se eu vou trazer de fora, eu quero trazer de um laboratório, de uma plantação que tenha beneficiamento, que tenha um laboratório, que me ofereça um laudo. De novo, preocupação sanitária. A minha preocupação é o seguinte, por exemplo, quero tomar um CBD, que eu conversei recentemente, que não tenha THC. Seja o mínimo possível, porque eu não quero ter o barato, eu quero só que entre lá no meu sistema endocannabinoide só o CBD. Ponto, não quero THC. Tá. Aí eu vou e compro de um laboratório, o cara pega lá de qualquer lugar, extrai o óleo e manda para mim e me dá um laudo qualquer, eu tô aqui felizão achando que tá tudo bem. Ou seja, a pessoa quando planta em casa, ele não tem laboratório de qualidade em casa. Vai ter aquele reagentezinho para poder ver o nível de mas a FDA regula isso? Não, Inês morta. Já plantei, já peguei a folha, já peguei a flor, o fruto lá, e aí vi o nível de THC. E aí, o que eu faço? Eu tô pensando o seguinte... Algum lugar do mundo as pessoas devem regular. Tipo, a FDA deve regular isso. Então, para falar sobre isso, eu preciso falar primeiro como eu comecei a trabalhar com cannabis. Tá vendo? Vai chegando. Pelo seguinte. Depois de um tempo trabalhando com saúde e apaixonado por cannabis, eu sou uma pessoa que defende a planta. A minha causa, eu tenho uma causa. A minha causa é a planta. A minha causa não é a medicina, não é a indústria. Nem o naturalismo que envolve. A planta. É a planta. Por que proibir a planta? Não tem por que proibir. É meio que voltado ao naturalismo, né? Não tem por que proibir uma planta que é um negócio natural. Porque é uma planta sagrada, ela é utilizada para rituais religiosos. Ela é uma planta que tem aplicação médica, que tem aplicação industrial. Econômica. Então, proibir é uma estupidez. Sim. Então são 100 anos de estupidez que a gente chegou até agora. Eu sempre tive esse entusiasmo. Até que eu fui procurado
eu tive um contato com uma mãe de paciente que tem autismo. Um jovem que tem autismo. E essa mãe já tinha tentado todas as terapias possíveis. E os remédios que são prescritos para as crianças que têm autismo, né, pros que estão no espectro de transtorno autista, né? Porque também não é uma doença, não é uma condição que se cura, é uma condição da pessoa, que são várias especificidades que você trata. Essa mãe falou, eu quero tratar meu filho com cannabis. Falei, muito bem. Então você tem plano de saúde, não tem? Então vamos fazer o seu plano de saúde, pagar o medicamento para o seu filho. Ingressei com uma medida judicial, consegui eliminar, o plano começou a fornecer o produto para o menino, e o resultado no começo já foi espantoso, assim, já melhorou bastante. Você sabe me dizer quais aspectos que melhorou? As estereotipias. O autismo, em algumas condições, provoca estereotipias. A criança se bate, a criança... grita, se agita. E eu tô falando assim, de autismo, então são... É um espectro. É um espectro. Então são vários comportamentos. Tá. A criança, às vezes... E às vezes o cérebro provoca isso para se autorregular. Ou seja, comportamentos. Tem gente que cospe, tem gente que se bate, tem gente que tem o hiperfoco. E essas questões periféricas de estereotipias melhoraram muito para essa criança. Só que a empresa dessa mãe trocou o plano de saúde. Era um plano corporativo, eles trocaram e ela falou, perdi. Falei, tudo bem, sua empresa trocou o plano, vamos ajuizar uma ação contra o novo plano. E aí essa mãe falou para mim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter que lutar na justiça e amanhã vai trocar o plano. Lá vou eu de novo. E eu de novo. Pode ser que a minha empresa não veja com bons olhos isso, porque o valor total do plano pode aumentar. Esses planos de coparticipação, né? Sim. Ou seja, é uma trabalhadora, ela não quer problema com a empresa dela para tratar o filho. Perfeito. Ela não quer que a salvação do filho seja uma condenação do trabalho. E aí, o sustento. Perde o sustento, exatamente. Ela falou, não dá mais para eu mexer com isso, eu quero plantar. E aí, eu falei, bom, não é brincadeira plantar maconha. Você pode ser tratada como uma criminosa. Você precisa se preparar. E a gente fez uma programação. Ela se preparou durante 8 meses. Ela fez cursos, se preparou para o plantio, ela entendeu a parte médica, a Unifesp. Sim. Tem um curso. Tem um curso que está começando até agora, dia 30. Tem mais uma turma aí, são 20 mil vagas. Já tô dentro. A Amanda me falou, eu vou fazer. É um 30, curso sobre cannabis medicinal. de agosto até dezembro. Vale muito a pena. Eu fiz esse curso. Eu vou fazer. É sensacional. Essas coisas que você fala às vezes, nossa, mas de onde você tirou isso? Muita coisa do curso. É porque a sua memória é ótima, porque eu vou ouvir o curso, igual você ouviu. Só que amanhã eu já não lembro nenhuma data. Mas a gente trabalha todo dia com isso. Né? Então, tudo bem. Aí ajuda. Você vai entender essa data, que a gente vai ficar Não, eu não vou lembrar, não. E ela se preparou. Meu Alzheimer é pesado. E aí, até que eu falei assim, por que você quer tanto cultivar? E ela falou, porque eu não aguento mais ver meu filho sofrer e ficar na mão dos outros. Exato. Eu sou responsável pelo meu destino. Tá. E aí eu falei, aí sim, agora eu tenho uma pessoa. Junto. Exato. Porque assim, eu sou um advogado, eu dependo do meu trabalho para sustentar os meus filhos também. Sim, a minha vida. Eu não posso entrar numa aventura... E além disso, eu não posso prejudicar a causa de outras famílias, porque cada habeas corpus que você impetra meia boca, você está atrapalhando a causa. Sim. Perfeito. Você não pode entrar e fazer de qualquer jeito, como virou indústria. Exatamente, sim. Isso que eu ia falar. Você indústria entra, do habeas na corpus. rede social é a indústria do HC. HC para todo mundo. Vendo HC, faço HC, não é brincadeira. Entrego laudo, faço isso. HC, por que HC? Habeas corpus. É um habeas corpus. É um instrumento processual para garantir a liberdade de quem está ameaçado. Tá. Como é que a gente vai fazer isso? Estudo e preparação. Então ela reuniu documentos, laudos médicos, foi 1 ano de preparação. Impetramos o habeas corpus e em São Caetano do Sul. Tá. E o juiz mandou para o Ministério Público, não. Negou? Sou contra. Ele não nega, ele opina, né? O Ministério Público opina. O juiz é que vai dizer. E eu fiquei esperando uma decisão e eu falei, eu acho que o juiz está esperando eu falar com ele, alguma coisa a mais. Então eu fui despachar.
Porque você, advogado, você pode despachar. pode. Com o juiz direto. Excelência, com licença, eu vim aqui conversar por esse caso e exibir diversos estudos científicos, voto do diretor da Anvisa dizendo que não existe possibilidade. Ele falou, doutor, olha, coloca na petição. Coloca na petição e eu vou analisar. E uma semana depois saiu a decisão. Então, hoje... Mas autorizou? Autorizou. Pô, parabéns, concedido... doutor. Que legal. Quem merece o parabéns é a mãe, né? É a Thaís, que é... Não, são os dois. Ela é incrível, realmente. guerreira. Ela lutou uma luta que ela não... Ela tava perdida. A Thaís pode conversar com a gente. Pode. Põe aí. Mas parabéns pro seu escritório também, pô. Vocês Obrigado. fizeram o processo trabalho, do jeito quatro que mãos, tinha né? pra ganhar. Parabéns, pô. A gente utilizou a experiência, assim, a gente não é inovador em nada, né? Sempre tem gente fazendo isso. A Rede Reforma é um movimento importante, jurídico hoje. São advogados, é um coletivo de advogados que iniciou isso há um tempo atrás. Legal. E essas decisões foram vindo. Quando a gente impetrou esse habeas corpus, devia ter tido já umas 100 decisões no Brasil. Pra liberação de cultivo. E hoje essa mãe produz o próprio remédio do filho. Com THC ou sem THC? Chegamos naquele ponto. Recentemente a gente teve eu acompanhei a Thaís numa palestra, num evento que teve na Câmara de Vereadores de São Caetano do Sul, que era sobre cannabis medicinal. E ela foi convidada para palestrar como moradora da cidade, né, dar o testemunho dela. E um do médico que estava lá perguntou para ela: como você faz o controle do THC? Como você sabe? Ela falou: quanto de THC tem nessa planta? Ela falou, tem 13% de CBD e 0,2% de THC. Caralho. Aí todo mundo... Ela meteu um dado específico. Mas não, no meio. Na lata. E eu sentadinho lá só observando. Eu falei, vão apertar, né? Por quê? Porque é um evento voltado para a indústria. Tá. É patrocinado por uma empresa. Então vai ter essa pergunta. Eles Sempre querem, vai ser... mas querem eu puxar acho... a sardinha pro lado industrial. É mais seguro você ter acesso ao produto do... E realmente é. Tem laboratório, tem... A gente não tá dizendo... 0,2 de THC já dá um baratinho? Não, nada. A partir de quanto? A lei fala 0,3, mas fala 10, 12... Por cento? Não. 10, 12 já causa... Então, já causa. 10, 12... Ele perguntou assim... quanto para dar um barato? Ele tá querendo saber o seguinte, para ter um barato... Essa maconha prensada que vendem por Vai aí na casa de 10, varia 12. de 4 a 10 a 4%. Com 4% já tem teor psicoativo. Então por isso que eu ouço uns amigos falar que às vezes vai puxar um aí que é esses prensados e não dá barato, porque provavelmente o teor de THC é baixo. Pode ser. Ou como ele falou, deve estar fumando orégano. Ele falou do azeite. Boa. Eu vi. Não. A gente vai. Aqui a gente corta, né? Já vi que a gente mistura. Não, eu tô tudo. perguntando porque eu queria entender. Não, ele tá trocando ideia. Eu acho que vocês vão editar mesmo. Vamos, o canabinoide. Não vai editar, não. É assim, diretão. Não, mas é que a gente quer. Pode Esse cortar um só a papo, parte. cara, de boteco. Só a parte do Vasco, por favor. Não. Essa é a parte que nós vamos deixar. Senão, só não fala do Vasco. Vamos falar, tá falando de droga, vai meter o Vasco? Não, o Vasco Tiozão não. até riu, você riu, né, seu safado? Eu tô falando do orégano porque eu vi do negócio sobre os canabinoides sintéticos. Sim. Ô, louco. E aí o cara tem um extrato lá sintético que eles pingam no orégano e fumam o orégano. Sério? Pinga THC no orégano. Caramba. Fumar orégano deve ser. Já horrível, pensou? né? E aí os caras metem lá 30%, Já bicho. pensou fumar orégano? Eu acho que Tiozão quando falou eu que tinha já 13, fumou, 14 já. anos eu devo ter fumado. já. O tiozão falou que já fumou orégano já. Inclusive é bom fumar com pizza. Junta tudo. Eu comecei a fumar maconha faz o quê? Acho que 3 anos. Nossa, tiozão, sério? 3 anos. Nunca usei droga. Todo mas essa- tatuado assim? Mas vai psicoativa, enganar, mas a maconha é psicoativa. Ou não? Não, um amigo meu. Ele planta ele e- planta. Aí tem vários. Provavelmente ele não Várias tem. genéticas. Provavelmente ele não tem a. Habeas corpus. Toma aqui o meu cartão. Ele não tem o habeas corpus. Toma aqui o meu cartão. Eu Seu acho amigo. que ele não tem. Vários sabores. Sim. Aromático. É maravilhoso. É o lemon? É muito incrível. Nunca fiquei louco, não consegui. O bolo. O bolo é legal. O bolo Meu, é legal. Aquilo me deixou com uma depressão, assim. Eu falei, nossa, parecia que eu tava. Nossa, foi. Muito forte, era, né? era tipo 11 da manhã, eu achava que era 6 da tarde. É porque a digestão É pra aumenta. Hã?
Não, mano, mete bala. A gente pode seguir. Tem que ser. Vamos seguir, tem que ser natural. Não é porque a Thaís entrou achando que ela manda na porra toda e mandou cortar que a gente vai conversar. Tiozão tá ali. Ela entra aqui na porta. Tiozão tá conversando com a gente, ela fez assim, mas segue o barco. Mas aí, ó, só pra gente concluir, ela respondeu pro médico 13 de CBD e 0,2 de THC. Como você sabe disso? Porque a semente que eu compro vem com esse laudo. Já vem preparada para isso. Existem genéticas que já estão. A Colômbia tem 1000 genéticas de sementes registradas. Hoje, na Colômbia, você não pode mais registrar uma nova genética. Por quê? Já tem um monte. Já tá ali, já. Tem Segue 1000. uma daquelas. Até 1.800 metros de altitude, até tanto de temperatura, com tal faixa de umidade. É nesse nível de detalhe que a semente. E aí ela compra isso. Ela compra a semente. Importa a semente. Não, ela compra a semente. Aí o método, são vários métodos, né? Aí a gente tem que fazer um podcast só para falar de. Vai ter que estudar cultivo. O método daquela ali. Não, eu tô falando, como que ela compra? Ela importa? Pela internet. Ela compra ela compra e entrega na porta. E importar semente não é crime, tá? O Supremo Tribunal Federal, o STF, num voto do ministro Ricardo Lewandowski, já decidiu que importar semente de cannabis não configura o tipo penal do tráfico. Então, ainda que ela importasse, não teria problema. Mas eu acho que ela adquire no mercado interno. Um dia ela vai vir aqui conversar com você. Quero muito. E aí ela conta. Mas ela já compra uma genética que é limitada no THC. E ela não precisa comprar várias vezes, porque ela clona. Nasceu a plantinha. Boa, entendi. Eu ia perguntar, porque eu vi sobre uma semente, agora não tá me faltando qual é a classe dessa semente, que a pessoa falava os positivos e os negativos da semente e falava que o problema é que ela não era clonável. Mas tem que ter duas? Tem que ter duas em casa? Uma macho e uma fêmea? Não. Você não pode ter macho. O macho é o cânhamo. Porque senão ele vai fecundar, vai ter polinização ali, e aí ele vai produzir semente. E quando você produz semente, você diminui a qualidade medicinal da sua floração. Então você tem que evitar. Mas não é só isso, você não pode estressar a planta. A planta estressa, sabia dessa? Cultivar maconha é a coisa mais difícil do mundo. Então, peraí. Você joga no quintal, pega, né? Quer dizer que você tem que ter uma fêmea. Se colocar um macho do lado, ela estressa? Não, ela parece muito com o ser humano. Mas quem é que estressa? É a fêmea ou é o macho? Tô entendendo. Tá claro pra mim, doutor. Tá claro pra mim. Não foi isso que eu quis dizer. Tá botando. Vai me dar problema. Eu entendi. Tá bom. Mas é isso. Você só pode ter fêmeas. E aí, quando a planta cresce, num determinado momento, você retira um galho, coloca numa determinada condição de umidade e temperatura, e ali nascem raízes. E aí você, depois de um tempo, transplanta. Então raiz. Essa muda. Tá, é uma mudinha. Esse clone, essa muda, você transplanta para um vaso e ela cresce. Então você não precisa colocar semente. Mas tem um prazo de floração dela, assim, ó. Aí vai da espécie, aí mas ela floreia por um tempo e depois ela para. Assim, a cannabis ela tem 2 estágios de crescimento, né? Um é o chamado vegetativo, que é onde ela começa a crescer, que existe uma distribuição de nutrientes, inclusive balanceamento de solo é diferente. E o regime de luz dela é 1. Se eu não me engano, é 8x16. E aí, depois, na floração, ela precisa de 12x12. Ou muda um pouco, aí ela explica para vocês melhor. Então, a luz faz com que ela comece a produzir substâncias e que ela comece a produzir. Você acelera o metabolismo dela, vamos dizer assim. Você bota ela 12 horas no sol, porque o cara, quando planta na Colômbia, não é estufa. 12x12 é praticamente o dia inteiro fora. Dia, noite. Não é com iluminação, né? Indoor. É dentro de casa. Tudo bem, mas que se fosse na natureza seria normal. 12, mais ou menos 12. A Colômbia a Colômbia é considerada o melhor país para produzir cannabis no mundo. Isso. Faz muito tempo já. Não, antigamente não era, né? Eles vinha muito do Peru. A tradição colombiana não era cannabis exatamente, né? Uhum. E não é nem um assunto legal também, porque é um passado doloroso para a Colômbia. Eu falo isso porque a gente tem uma interação muito grande, a gente está sempre lá, então... a cannabis... como Colômbia tráfico de drogas, né? Mas assim, isso para o país isso não é como você falar da Alemanha, você falar de nazismo pro alemão, entendeu? O cara vai falar, poxa, tanta coisa para falar, vamos falar de outra coisa. Essa história foi muito pesada. E a cannabis lá é boa porque pega bem porque, primeiro, o solo é riquíssimo, né? Eles têm uma tradição de agricultores.
café colombiano, né? Todas as culturas colombianas, e a exposição solar. Lá são 12 a 13 horas todo dia de sol. Caramba. Na encosta da montanha. A Por isso, 1.800 úmido, metros. alto. Por isso que as praias, as praias colombianas lá que fazem parte daquele, eu esqueci, do Mar do Caribe, são as mais queridas, Cartagena e tal. Pois é. Boa. O Equador ali facilita, né? Doutor, eu fiquei, de verdade, eu fiquei muito impressionado com o seu conhecimento. É absurdo o quanto você manja disso. Absurdo mesmo. O cara fala, mano, não é possível que ele sabe esses detalhes, são detalhes. E, assim, por mais que eu tente ignorar a Thaís, a gente passou um tempo do período que a gente projetou. Mas, por favor, volta a conversar com a gente uma outra vez. É um prazer. Mas, cara, foi incrível, eu adorei. Achei muito foda. São esclarecedor para todo mundo. Para nós somos burros, né? Muito, então, para nós somos burros, é maravilhoso. Não, você não é burro, eu sou. Eu acho legal a Que é gente triste. ver isso e tirar sempre alguma coisa muito interessante para a gente quebrar paradigma, quebrar aquele preconceito que a gente traz. A gente pode aqui, às vezes, brincar e tudo, mas a gente tem também isso aqui dentro. Então a gente vai vendo que para mim, não é a erva do diabo. Para mim, é uma erva santa. Claro que E eu vou pegando para minha vida um legado. Eu quero deixar o legado, eu não quero que daqui a 10 anos eu seja lembrado do cara que... No lado errado da do história. lado errado da história. Eu quero que daqui a 10 anos, quando a gente tiver isso bem difundido e a gente com até um sistema único menos sobrecarregado, um país produzindo melhor, que a gente seja lembrado dessa época. Olha, quando a gente estava ali brigando para que todos tivessem acesso, que imagina se haja um reparo, seja o que for. O Brasil é um dos maiores países produtores do mundo. Produtor de várias coisas. A gente tem solo, tem espaço, tem sol, tem tudo. Se liberasse essa produção aqui, a gente não seria só... Não teria mais só essas vantagens que a gente falou, mas a gente provavelmente seria um exportador. Sim. Desde que a gente não transforme a cannabis na soja, na próxima soja. Na próxima soja, exatamente, para virar uma coisa só monocultura latifundiária, aquela coisa que se transformou nos Estados Unidos, que hoje quem plantava... Os Estados Unidos teve um boom de cânhamo, de hemp. Hoje quem plantava hemp está plantando trigo. Por quê? Teve um boom. Esgotou. Foi super produzido, derrubou o preço. E agora, quem estava plantando cânhamo está plantando trigo, porque na guerra na Ucrânia diminuiu o trigo, então eu vou ganhar mais com isso. Cânhamo é para ser policultura, cultivo florestal, para fazer regeneração de solo, cultivo circular. É esse tipo de pensamento que a gente tem que trazer. É uma cultura do futuro isso aqui. Legal. Né? A gente não pode pensar em transformar isso em outra indústria que vai inundar o campo e... Já era o que eu tava pensando já. Mas tá bom. É isso. Já ia atrás de ações. Eu já ia montar as duas fazendas já. Não, mas mentira, eu não tenho dinheiro pra isso. A ideia é realmente essa. Eu sempre vejo a maconha num sistema agroflorestal, numa cultura familiar. Essa cultura familiar que num esquema, falou, né? Eu também não vejo a indústria. Até a gente estava falando, a HOH, que é parceira da Medra, ela produz. Você conhece lá o lúpulo de cerveja? Porque é um negócio, o cara. Sim. Então, o cara tem espaço de terreno e solo para plantar, ele planta o que tem dá a dinheiro. Técnica e ele vai fazendo uma coisa e outra, uma plantação orgânica aqui, então o caminho é esse. Da hora. Doutor, brigadão, a nossa mente só. Obrigado. Eu que agradeço. A vocês que são curiosos, eu não tenho dúvida que vocês curtiram, porque realmente a quantidade de curiosidades que ele falou aqui hoje foi absurda. Foi absurdo. Tiozão também participou bonito, tiozão. Tiozão, é nóis. E muito obrigado de novo, doutor. E para todos que assistiram, por favor, se inscrevam aqui no canal do Cannabicast, assistam os outros conteúdos que já tem antes, os que viram depois também. E sigam as redes sociais do Cannabicast. E um agradecimento especial para a Medra e para a Medra Academy. Vamos deixar o link também do curso que você falou sobre maconha medicinal aqui na descrição. É da Cefes. Unifesp. Isso. E muito obrigado. Até a Obrigadão, próxima. pessoal. Até a próxima. Abraço.